Olá, internet! Eu sou a Bia Guedes e está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu entrei na faculdade. Bom, começando do início, eu sempre estudei em escola pública, sempre estudei na rede pública, e quando eu estava na 8ª série, os meus pais quiseram me colocar em uma escola particular. Porém, eu tinha uma amiga que ela mudou da rede pública para privada e ela me falou que ela sofreu muito bullying quando ela chegou na escola, né? Quando ela entrou na particular. E eu fiquei com muito medo de sofrer bullying também por conta disso. Ela falou que quando ela entrou, ela não tinha amigos, ninguém queria falar com ela, ninguém queria ficar junto com ela, ninguém queria fazer trabalho com ela. E ela falou pra mim que se eu entrasse também e estudar junto com ela não seria minha amiga lá, porque ela teria vergonha também. E ela não queria passar novamente pelo que ela passou, porque eu estaria entrando, né? Só por ser minha amiga. Ela não queria passar pelo que ela já tinha passado. E aí, conversei com a minha mãe e disse que eu não queria ir para a escola particular, porque eu estava com medo de sofrer bullying novamente, coisa que eu já havia sofrido, né? Mas, além de sofrer bullying por, né, gente, ser de uma classe inferior, não ter muito dinheiro, porque, né, a nossa vida não era fácil. Hoje continua não sendo, mas já tô um pouquinho melhor. Eu sofria bullying por ser filha de faxineira, que na época minha mãe era faxineira, e por ser filha de pedreiro, que o meu pai ainda é pedreiro. Além disso, de sofrer bullying por conta disso, eu também sofria bullying por ser gorda. Sim, gente, eu sofria bullying por isso e foi daí que nasceu o meu distúrbio alimentar. Mas isso é para um outro vídeo, não vou falar disso agora, que eu vou contar como eu entrei na faculdade, né? Enfim, então não fui para rede privada, continuei na escola pública. Gente, eu aprendi bastante na escola pública. Tem como você aprender, basta você querer, basta você, né, ir atrás, porque os professores, eles são muito bons, só que é muito difícil para eles também dar aula, né, gente? Em uma sala de 40 alunos, onde 10 querem aprender e 30 não estão nem aí para nada. É muito complicado. Tenta você conversar com um grupo de pessoas onde duas estão prestando atenção em você e o restante está te ignorando e conversando paralelamente. Enfim. Eu tentei absorver o máximo que eu conseguia das aulas e também estudava por conta própria em casa, sozinha. Procurei vídeos na internet, né, de como fazer redação, do que mais caía no Enem, enfim, gente, foi assim, fui indo, fazendo dessa forma, porque não tinha condição também de pagar um curso pré-vestibular e muito menos um curso de redação. Bom, gente, então foi assim, né, estudando por conta própria que eu cheguei até o Enem. Quando eu fiz o Enem, o meu sonho era fazer medicina. Eu sempre quis fazer medicina, porém eu sabia que com a bagagem que eu tinha, eu não ia conseguir passar em um vestibular de medicina e pagar uma faculdade de medicina era totalmente fora de cogitação, gente. Eu não ia conseguir pagar faculdade nenhuma, muito menos de medicina, né? Enfim. E eu fui fazer o Enem. No primeiro dia do Enem, foi tudo ok, tudo maravilhoso, né? Fiz o Enem, prestei atenção em tudo. No final já tava embaralhando tudo, mas ok, sobrevivi. Gente, a minha turma do terceiro colegial decidiu no dia do Enem, gente, no final de semana do Enem, fazer o churrasco de despedida da turma. Fizemos o churrasco. No primeiro dia do Enem, quando eu fiz o Enem, era sábado e domingo, né? A prova era no sábado, metade, e no domingo era redação e tudo mais. Então, gente, o que aconteceu? Fizemos o churrasco no sábado, no final de semana do Enem. Fizemos o churrasco. Fui pro churrasco. Chegamos tarde, super tarde. Bebemos, né? Gente, não aconselho, mas bebemos. E no domingo,
levantei cedo pra ir fazer a prova, porque tinha que estar no horário, né, gente? Tinha que chegar cedo, né? Enfim. Mas eu levantei mais cedo do que o horário, porque eu tinha muito medo de perder, né, a hora. E também, gente, para revisar os conteúdos de redação. Gente, eu tava um caco, tava acabadíssima, tava só bebendo Gatorade. Meus pais tinham comprado, né, a água, a barrinha de cereal pra me levar. E eu olhava pra barrinha e pensava, gente, eu não vou comer isso jamais, porque tô aqui falecendo, né? Mas enfim, gente, fui pro Enem, fazer o Enem. Acabadíssima. Fiz a prova, fiz a redação. Tenho certeza que eu poderia ter me saído bem melhor se eu não tivesse ido pro churrasco, se eu tivesse tido uma boa noite de sono, porque quando eu fui fazer, eu estava cansada, eu estava com sono. Não foquei totalmente como eu deveria ter focado, né? Mas saiu a redação e deu certo. Beleza. Fiz, né, o Enem. Depois disso, eu fui prestar o vestibular para enfermagem. Gente, detalhe, eu queria medicina. Mas eu já sabia que, como eu não ia conseguir, eu queria algo na área da saúde. Pensei em biomedicina. Mas quando eu procurei, gente, por isso que eu falo, procura exatamente o curso que vocês querem fazer, quando vocês se formam, o que ele faz, sabe? O que o profissional faz, em que área ele atua, o que ele pode fazer, o que ele não pode, que especialização ele pode fazer, quais ele não pode. Porque depois que eu pesquisei mais a fundo o que era, o que eu poderia fazer, com o que eu ia trabalhar, desisti da biomedicina. Gente, eu desisti da biomedicina, mas era porque não era a área que eu queria. Porque eu queria mesmo era lidar com as pessoas e estar em contato direto com o paciente, com o público. Enfim, decidi então enfermagem. Vi muito sobre enfermagem e eu tive uma vizinha que teve câncer de mama. E ela não tinha ninguém para ir com ela nos primeiros tratamentos. E ela pediu para que eu fosse. Eu fui com ela, né? Estava com ela nas primeiras quimioterapias e tudo mais. E, gente, eu me apaixonei pela forma com que os enfermeiros, eles tinham cuidado, eu vi o quanto era importante o papel da equipe no tratamento dessas pessoas e no quanto a gente pode dar força para alguém só da forma de tratar ela, uma palavra que a gente diga, entendeu? Um conselho, um colo, sabe? Para a pessoa chorar, para a pessoa desabafar, enfim. Então, decidi era enfermagem. Fui fazer então o vestibular. Meus amigos todos que iam fazer faculdade decidiram fazer faculdade no mesmo lugar, na Universidade de Araraquara, a Uniara. Fomos então prestar o vestibular na Uniara. Prestei o vestibular, passei, consegui um desconto super legal. Eu tava pagando quase metade do valor da mensalidade, né? Comecei, né, a faculdade, fui o primeiro mês e depois saiu o resultado, né? Já tinha saído o resultado do Enem, claro, mas saiu o resultado de quem tinha se inscrito no FIES. Gente, lembrando, eu não ia conseguir pagar a faculdade sem uma ajuda do governo, sem alguma forma, né, de financiamento ou uma faculdade pública que eu nem tentei prestar porque eu sabia que eu não ia conseguir passar. Poderia ter tentado, quem sabe, né? Mas enfim, consegui o FIES. Saiu, né, o FIES, conseguiu o FIES, graças a Deus, porque já foi difícil meu pai pagar, né? Ele pagou, na verdade, duas primeiras mensalidades, que eram, acho que, de R$ 650. Gente, lembrando que meu pai é pedreiro, né? Então era difícil pra gente pagar, bancar uma faculdade. E eu já pensava lá na frente que íamos ter estágios, como eu ia ir até a cidade, como eu ia me locomover dentro da cidade, como eu ia me alimentar. Enfim, né, gente, já pensando lá no futuro. Sabia que não ia conseguir bancar tudo isso sem uma ajuda. Saiu então o meu FIES, graças a Deus. De R$ 600, eu fui então pagar R$ 150. Enfim, gente, tinha entrado na faculdade, era o curso que eu queria, né?
Até então eu não tinha certeza se era. Tava no valor ok que eu ia conseguir pagar, né? Que ia dar tudo certo. Estava lá, primeiro dia de faculdade, dia do trote. Gente, eu queria muito participar do trote. Muito, muito mesmo, queria muito. Fui, participei, foi super legal. Infelizmente, eu não tenho mais fotos desse dia, né? Porque eu troquei de celular e acabou apagando. Acho que deve ter uma só no Facebook do meu pai, mas uma outra hora eu procuro e posto pra vocês verem. Gente, foi muito legal. Mas assim, é uma loucura. E agradeço por ter participado, ter conseguido passar disso, né? Porque é um marco, gente. A gente vai entrar uma única vez pela primeira vez na faculdade. Mesmo que você faça outros cursos, é a primeira vez que você tá entrando pra faculdade. Enfim, estava eu lá então, na Uniara, em Araraquara. Ok. Gente, era maravilhoso estudar lá. Eu adorava. É, Era assim, incrível, gente. Só que no final do primeiro semestre, a coordenadora do curso já foi conversar com a gente sobre os estágios que a gente começaria no segundo ano. Porque elas eram, né? Não sei quantos anos são agora. Eram 4 anos. Então a gente ia ter que fazer o estágio já junto com a faculdade, né? Todos os dias. Enfim, gente, não lembro direito como era. Mas eu não ia conseguir pagar para ir para os estágios, gente. Mais uma vez, condição financeira me ferrando. Não ia conseguir pagar, porque era muito caro para mim ir todos os dias, ficar lá, me alimentar, depois voltar e ir no outro dia. Ia ser também exaustivo demais. Se eu conseguisse pagar o valor da passagem para ir, eu não ia conseguir me locomover lá e também não ia conseguir comer. E, gente, nada era perto, sabe? Nada era perto de nada dos estágios. Enfim, mudei então de faculdade para a faculdade que eu faço hoje, na Faculdade São Luís, né? E, gente, é uma faculdade incrível também. Assim, questão de aprendizado é maravilhosa, não tenho do que reclamar. Era mais perto pra mim, porém aumentou um pouquinho a mensalidade, porque aqui eu não tive desconto, não consegui, né, desconto. Mas eu tenho ainda o FIES, né? E tenho financiamento. O que que aconteceu? O meu primeiro semestre eu não consegui eliminar o primeiro semestre aqui da São Luís. Eu tenho algumas matérias ainda para cursar. Enfim, gente, agora então eu tava mais perto da minha cidade e ia conseguir fazer os estágios, né? Gente, mas calma, que nada tava resolvido, nada tava. Em algum outro vídeo eu vou contar pra vocês sobre os estágios especificamente. Mas enfim, vamos voltar a como eu entrei na faculdade. Gente, não foi fácil pra mim entrar pra faculdade. Primeiro, que uma das únicas pessoas que estavam me apoiando era a minha mãe, que estava acreditando em mim. O meu pai, hoje, ele enche a boca pra falar que tem orgulho e tudo mais, mas quando eu fui fazer, eles tinham acabado de se separar. Ele falava que era culpa minha a separação, sendo que eu não tinha nada a ver com isso. A única coisa que eu fiz foi ir morar com a minha mãe na época. Mas enfim, ninguém acreditava em mim. Eu estava muito desmotivada. E a minha mãe me deu muita força, gente. Assim, mas foi muita força mesmo. Tão desmotivada que eu tava que o primeiro vestibular eu não fui fazer. Eu tive que ir em outra cidade para conseguir fazer o vestibular. Porque eu achava que eu não ia conseguir. Porque meu pai me falava que eu não ia conseguir, que como várias outras coisas na minha vida eu ia desistir, que ele não ia conseguir pagar. Enfim, gente. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Se vocês querem, vão atrás. Vocês vão conseguir, gente. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Muita gente vai falar pra você, ai, desiste porque você não é capaz, sabe? Mas mostra que você é sim, tá? Mostra que você é capaz, que você consegue e que você pode ser muito melhor do que eles esperam que você seja, tá? Porque comigo foi assim, depois que eu consegui entrar, que eu mostrei pra todo mundo que eu era capaz, aí todo mundo falava, começou a falar que tinha orgulho de mim, que, nossa, sempre acreditou no meu potencial. E, gente, pura mentira, né? Porque se fosse verdade, eu teria tido apoio quando eu precisei. E eu não tinha, gente. Espero que não tenha ficado confuso. Eu acho que ficou porque eu não sou muito boa em contar, né? As coisas, mas
Em um próximo vídeo eu conto pra vocês, né, como foi o meu primeiro estágio e tudo mais. Mas eu acho que no próximo vídeo eu não vou falar sobre faculdade, eu vou contar alguma história bem louca da minha vida, né, que de rolês e alguma coisa assim. Pra vocês rirem, né, gente? Afinal, já que vão rir de mim, que eu acho que vão, né? Algumas pessoas vão. Então que riam comigo, né? De coisas que eu me ferrei mesmo, que eu passei, que foi muito louco. Enfim, gente, deixa o seu gostei, se inscreve, que é muito importante pra me ajudar, né? E compartilha com quem você gosta. Tchau! E compartilha com quem você gosta. Tchau!